No calor abafado de uma tarde ensolarada, a brisa salgada do mar acariciava as ruas estreitas de São Roque, uma cidadezinha litorânea esquecida no litoral do Brasil, onde o tempo parecia correr mais devagar. Roberto Carlos, o lendário lateral esquerdo que encantou o mundo com seus chutes impossíveis e corridas fulminantes, estacionou sua velha caminhonete na Praça Central. Aos 52 anos, o homem que já levantou troféus na Europa e fez o Brasil vibrar com suas jogadas geniais, agora vivia uma vida mais tranquila, longe dos holofotes. Ele não usava ternos caros nem exibia relógios brilhantes. Em vez disso, vestia uma camiseta surrada, jeans desbotados e um boné azul que cobria parcialmente seus olhos castanhos, ainda cheios de determinação. Naquele dia, Roberto não era o ídolo de milhões. Era apenas um pai querendo comprar um presente para o aniversário do filho caçula João, que completaria 10 anos na semana seguinte. Ele desceu do carro, os tênis gastos rangendo contra o calçamento irregular, e caminhou em direção à lojinha de souvenirs da Dona Clara, uma vitrine modesta repleta de conchas pintadas, chaveiros com o nome da cidade e pulseirinhas de miçangas coloridas. A cidade, com suas casinhas brancas e telhados vermelhos, parecia pacata, mas havia uma tensão sutil no ar, como se os olhares dos moradores escondessem segredos não ditos. Roberto não notou. Ele estava focado em encontrar algo que João gostaria, talvez um colar com um pingente de bola de futebol, algo que lembrasse ao menino os dias em que brincavam juntos no quintal. A campainha da loja tilintou quando ele abriu a porta. O interior era pequeno, com prateleiras abarrotadas de bugigangas e um ventilador de teto que girava preguiçosamente, espalhando o cheiro de incenso e maresia. Atrás do balcão estava Paulo Ferreira, um homem de meia idade com a pele curtida pelo sol e uma expressão de desconfiança permanente. Paulo era o sobrinho de Dona Clara, que estava doente e o deixara no comando da loja. Ele ergueu os olhos de um jornal amassado, examinando Roberto de cima a baixo. Para Paulo, aquele homem de boné e roupa simples não parecia alguém importante. "Boa tarde. Tá procurando o quê?" perguntou, a voz carregada de um tom que misturava preguiça e suspeita. Roberto sorriu, com a calma de quem já enfrentou estádios lotados e zagueiros implacáveis. "Boa tarde, amigo. Quero um presente para o meu filho. Talvez um colar, algo com tema de futebol." Paulo bufou, cruzando os braços. "Futebol, é? Você não parece o tipo que entende de futebol? Tá de passagem por aqui ou o quê?" O comentário pegou Roberto desprevenido, mas ele manteve a compostura. "Sou daqui do Brasil mesmo. Só vim dar uma olhada, escolher algo legal para o meu menino." Paulo estreitou os olhos, inclinando-se sobre o balcão. "Sei. Todo mundo que aparece aqui tem uma história. Qual é a sua? Tá fugindo de alguma coisa?" A pergunta era quase uma acusação, e Roberto sentiu um leve aperto no peito, mas não deixou transparecer. "Não, cara. Só quero comprar um presente e ir embora." O tom de Paulo ficou mais agressivo. "Olha, eu conheço gente como você. Aparece aqui, faz pose, mas no fundo tá querendo arrumar confusão. Qual é? Fala logo, você é o quê? Algum malandro querendo enganar a gente?" Roberto respirou fundo, lembrando-se das vezes em que precisou manter a cabeça fria, como naquela final de Champions League em que o estádio inteiro vaiava seu time. "Não tem malandragem nenhuma, meu irmão. Sou só um cara comum, querendo fazer uma compra." Ele tirou a carteira do bolso traseiro e mostrou um documento de identidade. "Olha aqui, Roberto Carlos da Silva Rocha, tá tudo certo." Paulo pegou o documento com desdém, mal olhou para ele e jogou-o de volta no balcão. "Isso aí parece falso. Esses papéis de hoje em dia qualquer um faz na esquina. Você acha que eu sou otário?" Roberto franziu a testa, a paciência começando a se esgotar, mas ele ainda falou com firmeza. "Esse é um documento oficial, meu amigo. É melhor você dar uma olhada direito." Nesse momento, a porta da loja se abriu novamente e Ana Ribeiro, uma jovem repórter de 26 anos do jornal local, Folha de São Roque, entrou. Ana era conhecida na cidade por sua curiosidade implacável e seu faro para histórias. Com cabelos cacheados presos num rabo de cavalo e um celular sempre à mão, ela fingiu se interessar por uma prateleira de ímãs de geladeira. Mas seus ouvidos estavam atentos à discussão. Ela captou o tom hostil de Paulo e decidiu ficar por ali, pressentindo que algo maior estava acontecendo. Paulo, ignorando a presença de Ana, apontou o dedo para Roberto. "Não vem me dizer o que eu tenho que fazer na minha loja. Tá agindo de um jeito esquisito, e eu não gosto disso. Vou chamar a polícia." Roberto levantou as mãos, palmas abertas, num gesto de calma. "Não precisa disso, cara. Não tô causando problema nenhum.
Mas Paulo já estava pegando o telefone, discando com um brilho de satisfação nos olhos. Alô, delegacia. Tem um cara aqui na loja da minha tia, tá agindo de um jeito muito estranho. Parece que tá tramando algo. É melhor mandar alguém rápido. Ana, que agora estava gravando tudo discretamente com o celular escondido atrás de uma prateleira, sentiu o coração acelerar. Ela conhecia bem o tipo de preconceito que rondava cidades pequenas como São Roque, onde qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão local era tratada como ameaça. Roberto, por sua vez, permaneceu imóvel, as mãos visíveis, o corpo relaxado mas alerta, como se anos de disciplina em campo o tivessem preparado para momentos como esse. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia piorar as coisas. Minutos depois, o som de pneus contra o asfalto ecoou do lado de fora, e luzes vermelhas e azuis piscaram através das janelas empoeiradas da loja. 2 policiais entraram com pressa. O sargento Marcos Lima, um homem robusto de uns 40 anos com um cavanhaque mal aparado, e o policial Leandro Costa, mais jovem, magro, com um sorriso arrogante que denunciava sua inexperiência. Marcos foi direto ao ponto, a mão já no coldre. Tá acontecendo o que aqui? Paulo apontou para Roberto, a voz cheia de indignação. Esse cara tá causando problema. Diz que é alguém importante, mas eu não acredito. Olha o documento dele. Deve ser falsificado. Roberto levantou as mãos lentamente, mantendo a voz firme. Senhores, meu nome é Roberto Carlos da Silva Rocha. Sou ex-jogador de futebol. Joguei pela seleção brasileira. Meu documento tá ali no balcão. Só vim comprar um presente. Leandro deu uma risada debochada, pegando o documento e dando uma olhada rápida. Roberto Carlos, o lateral? Tá achando que a gente nasceu ontem? Você parece mais um cara qualquer querendo se passar por famoso. Marcos se aproximou, o tom ameaçador. Deixa eu ver sua carteira de motorista agora. Roberto, com movimentos lentos, pegou a carteira e mostrou mais papéis. Aqui tá minha habilitação e uma carta da CBF confirmando minha identidade. Tô de passagem. Voltando para São Paulo depois disso. Marcos mal olhou os documentos antes de jogar. Luz de volta no balcão. Isso não prova nada. Esses papéis podem ser impressos em qualquer lan house. Você tá muito suspeito, meu amigo. Ana, que agora estava mais perto, não aguentou e interveio, o celular ainda gravando. Com licença, policiais. Sou repórter da Folha de São Roque. Esse documento parece legítimo para mim. Não acham que deveriam verificar antes de acusar alguém? Marcos lançou um olhar fulminante para ela. Fica fora disso, moça. Isso não é da sua conta. Roberto, com a voz ainda calma, insistiu. Por favor, liguem para a CBF. Fale com o diretor Carlos Almeida. Ele vai confirmar quem eu sou. Leandro riu alto, cruzando os braços. Tá vendo? Esse cara acha que tem contato direto com a CBF. Vira. Mãos pras costas. Roberto não se moveu. Senhores, vocês estão cometendo um erro. Não tô resistindo, mas não vou a lugar nenhum até confirmarem minha identidade. Marcos ficou vermelho, a voz subindo. Chega, você tá preso por obstrução. Antes que Roberto pudesse dizer mais uma palavra, Leandro agarrou seu braço, torcendo-o com força. Roberto contraiu o corpo, mas não reagiu, sua disciplina de atleta falando mais alto. As algemas clicaram, o metal frio mordendo seus pulsos. Do lado de fora, uma pequena multidão começava a se formar moradores curiosos, alguns turistas e um grupo de adolescentes que jogavam futebol na praça. Ana ergueu a voz, firme. Vocês estão detendo um ídolo nacional sem motivo. Tô gravando tudo, e isso tá indo ao vivo agora. Ela apertou o botão de transmissão ao vivo. O vídeo mostrando Roberto algemado, seu documento ignorado no balcão e a postura agressiva dos policiais. Os comentários na live começaram a surgir, de torcedores indignados a pessoas que reconheciam Roberto. É o Roberto Carlos. Soltem ele, dizia um. Que vergonha para São Roque, dizia outro. Paulo, ainda no balcão, deu um sorriso de canto de boca. É isso que acontece quando você acha que é melhor que a gente. Roberto olhou para ele, os olhos firmes. Não acho que sou melhor que ninguém. Só quero comprar um presente e ir para casa. Do lado de fora, um homem mais velho, seu Jorge, que treinava os garotos do time juvenil da cidade, empurrou a multidão. Sua voz tremia, mas era firme. Soltem esse homem. Ele é um dos nossos, um herói do futebol brasileiro. Marcos o ignorou, empurrando Roberto em direção à porta. Vamos, espertinho. O celular de Roberto, que ficou no balcão, começou a tocar. O nome Carlos Almeida, CBF, piscando na tela. Ana foi mais rápida que Paulo e pegou o aparelho erguendo-o. Policiais. É o diretor da CBF.
Vocês precisam atender isso. Leandro hesitou, mas Marcos arrancou o celular. A expressão azeda. Que é isso? A voz de Carlos Almeida trovejou pelo alto-falante. Aqui é Carlos Almeida, diretor da Confederação Brasileira de Futebol. Vocês estão detendo Roberto Carlos, um dos maiores jogadores da história do Brasil. Soltem ele imediatamente e aguardem instruções. Marcos empalideceu, mas tentou se justificar. Não sabíamos, senhor. Ele estava agindo de forma suspeita. A voz de Almeida era gélida. Vocês tinham o documento dele na mão. Escolheram não verificar. Soltem ele agora. A multidão do lado de fora crescia, os celulares gravando cada segundo. A live de Ana já tinha milhares de visualizações e os gritos de "Solta o Roberto" ecoavam pela praça. Leandro, com um muxoxo, pegou as chaves e abriu as algemas, enquanto Marcos evitava o olhar de Roberto. Roberto esfregou os pulsos, o rosto impassível, e pegou o celular, agora com a tela rachada. "Carlos, tô livre. Aguardando ordens", disse, a voz firme. Almeida respondeu, mais suave. "Fique onde está, Roberto. Estamos indo aí." Em poucos minutos, o ronco de motores cortou o silêncio. 3 SUVs pretos pararam na praça, as portas se abrindo com força. Carlos Almeida, um homem de 60 anos com uma presença imponente, desceu, seguido por seguranças e um advogado da CBF. A multidão abriu espaço enquanto Almeida caminhava até Roberto. "Você tá bem, amigo?" perguntou, a voz cheia de preocupação. Roberto balançou a cabeça. "Tô de boa, Carlos. Só um mal-entendido." Almeida virou-se para os policiais, o olhar duro. "Vocês estão sob investigação federal agora. Qualquer movimento errado será considerado obstrução de justiça." Paulo, que ainda estava na porta da loja, mexeu-se, desconfortável. "Eu só estava protegendo a loja, tá? Esse cara parecia." Almeida o cortou, a voz afiada. "Você viu um homem de roupa simples e tirou conclusões. Essas conclusões vão custar caro." Os seguranças formaram um círculo ao redor de Roberto, escoltando-o até um dos SUVs. Ana seguiu, ainda gravando, narrando com firmeza. "Esse é Roberto Carlos, lenda do futebol brasileiro, detido injustamente em São Roque. A verdade está vindo à tona." Enquanto os carros se afastavam, Roberto olhou para a loja. Paulo voltou para dentro, o ar de superioridade desmoronado. A multidão ficou em silêncio, alguns com vergonha, outros furiosos. Seu Jorge levantou a mão saudando Roberto, o orgulho brilhando nos olhos. No SUV, Roberto ficou calado, olhando os coqueiros que passavam. Almeida quebrou o silêncio. "Isso não vai ficar assim, Roberto. Vamos até o fim." Roberto assentiu, a voz baixa. "Eles deviam saber que não se faz isso com ninguém, Carlos." Almeida apertou o maxilar. "E vão aprender. E o mundo pode ser seu." A manhã seguinte ao incidente em São Roque amanheceu com um frenesi que a pequena cidade litorânea nunca havia testemunhado. O vídeo da jornalista Ana Ribeiro, mostrando Roberto Carlos algemado injustamente na lojinha de souvenirs, já havia ultrapassado milhões de visualizações nas redes sociais, compartilhado por torcedores, celebridades e até políticos. A hashtag Justiça para Roberto dominava as plataformas digitais, e a Praça Central, antes um lugar de conversas tranquilas e partidas improvisadas de futebol, agora fervilhava com repórteres, curiosos e manifestantes que carregavam cartazes com frases como "Roberto é nosso herói" e "Chega de preconceito." A notícia se espalhava como fogo em mato seco, transformando São Roque de um ponto esquecido no mapa em um símbolo de injustiça que o Brasil inteiro discutia. Roberto Carlos, o homem que já havia enfrentado os maiores zagueiros do mundo com a bola nos pés, agora se via no centro de uma batalha diferente, uma luta por respeito, dignidade e pela verdade. Ele estava hospedado em um hotel modesto na periferia da cidade, a pedido de Carlos Almeida, diretor da CBF, que insistira para que ele permanecesse até que a situação fosse resolvida. Roberto, sentado na varanda do quarto, olhava o mar ao longe, a mente viajando entre memórias de gramados lotados e o peso do que havia acontecido. Ele não queria ser o protagonista dessa história, mas sabia que o silêncio não era uma opção. O Brasil estava assistindo, e ele tinha uma chance de transformar aquela humilhação em algo maior. Enquanto isso, na redação improvisada da Folha de São Roque, Ana trabalhava sem parar, escrevendo artigos, respondendo a mensagens de outros jornalistas e organizando as centenas de comentários que chegavam à sua live. Ela sabia que o vídeo havia tocado um nervo exposto na sociedade brasileira, a dor de ser julgado pela aparência, de ser tratado como menos por não se encaixar em um padrão.
Ana, que crescera em São Roque e conhecia as sutilezas do preconceito local, sentia uma mistura de orgulho e responsabilidade. Seu celular vibrava sem cessar com mensagens de apoio, mas também com ameaças de moradores que a acusavam de manchar a reputação da cidade. Ela ignorava as críticas, focada em garantir que a verdade prevalecesse. No mesmo momento, em São Paulo, Carlos Almeida reunia uma equipe de advogados e assessores da CBF para planejar os próximos passos. Ele estava furioso, não só pelo que fizeram com Roberto, mas pelo que o incidente representava. Um Brasil que, apesar de sua paixão pelo futebol, ainda permitia que seus heróis fossem desrespeitados. Isso não é só sobre o Roberto, ele disse em uma reunião batendo na mesa. É sobre todos que já foram julgados sem motivo. Vamos fazer São Roque entender o que significa respeito. Na cidade, a pressão sobre a delegacia local crescia. O delegado-chefe Antônio Souza, um homem de 50 anos com uma carreira marcada por evitar escândalos, enfrentava uma enxurrada de perguntas de repórteres que acampavam do lado de fora. Ele tentou acalmar os ânimos com uma declaração vaga. Lamentamos o ocorrido. Os policiais envolvidos estão sob revisão administrativa. Mas suas palavras soaram vazias, especialmente quando uma fonte anônima vazou documentos internos da delegacia, revelando que os policiais Marcos Lima e Leandro Costa tinham um histórico de denúncias por abuso de autoridade e comportamento discriminatório. As acusações, que antes haviam sido abafadas, agora estavam expostas, e a opinião pública exigia respostas. Nas redes, ex-jogadores como Romário, Ronaldo e Cafu postaram mensagens de apoio a Roberto, enquanto torcedores organizavam protestos pacíficos em várias cidades. Em São Roque, a Praça Central virou palco de um movimento espontâneo, com jovens jogando futebol em homenagem a Roberto e famílias trazendo faixas que pediam justiça. Até seu Jorge, o treinador do time juvenil, liderava um grupo de garotos que cantavam hinos de arquibancada, transformando a vergonha do dia anterior em um grito de união. Roberto, que acompanhava tudo à distância, decidiu que era hora de falar. Ele não queria que a história se tornasse apenas um escândalo passageiro, esquecido na próxima semana. Com a ajuda de Ana e da CBF, ele organizou uma coletiva de imprensa na Praça de São Roque, um evento que atraiu jornalistas de todo o país. Sob o sol escaldante com o som das ondas ao fundo, Roberto subiu a um pequeno palco montado às pressas. Ele vestia uma camisa simples, mas sua presença era magnética, como nos dias em que dominava o lado esquerdo do campo. Meu nome é Roberto Carlos da Silva Rocha, começou, a voz firme ecoando pelos alto-falantes. Por mais de 20 anos, joguei futebol representando o Brasil. Corri, suei e lutei por esse país. Mas há 2 dias, aqui em São Roque, fui tratado como um estranho, como alguém que não pertence. Fui algemado, desrespeitado, não por algo que fiz, mas por como eu parecia. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. A multidão, composta por moradores, torcedores e até turistas, ouvia em silêncio. Não estou aqui para pedir pena. Estou aqui porque quero que isso mude. O futebol nos une, nos faz sonhar, mas também nos lembra que todos merecemos respeito, não importa como nos vestimos ou de onde viemos. O discurso de Roberto foi televisionado ao vivo, e suas palavras ressoaram em lares de todo o Brasil. Ele falou sobre a importância de combater o preconceito, de ensinar às crianças que a grandeza de uma pessoa está em suas ações, não em sua aparência. Ele mencionou os jovens jogadores que sonham em seguir seus passos, mas que enfrentam barreiras diárias por causa de estereótipos. O Brasil é maior que isso, disse, levantando o punho. Nós somos o país do futebol, da alegria, da luta. Vamos mostrar ao mundo que sabemos respeitar os nossos. A multidão explodiu em aplausos, e Ana, que gravava tudo, sentiu lágrimas nos olhos. Ela sabia que aquele momento era histórico, não apenas para São Roque, mas para o país. Nos dias seguintes, o discurso de Roberto inspirou debates em programas de TV, artigos de opinião e conversas nas ruas. Escolas começaram a usar o caso como exemplo em aulas sobre cidadania e organizações de direitos humanos entraram em contato com a CBF para apoiar iniciativas contra a discriminação. Mas a história não parou por aí. Roberto, sempre um homem de ação, decidiu transformar a dor do incidente em algo positivo. Ele propôs à CBF a criação de um evento que unisse São Roque e mostrasse o poder do futebol para curar feridas. Assim nasceu o Jogo da União, um amistoso beneficente que reuniria lendas do futebol brasileiro em um campo improvisado na cidade. A ideia era ousada: trazer nomes como Zico, Bebeto e Rivaldo para jogar ao lado de jovens talentos locais,
com toda a renda revertida para projetos sociais na região. A CBF abraçou o projeto e, em poucas semanas, São Roque se transformou. O campo municipal, antes mal cuidado, ganhou nova pintura, arquibancadas temporárias e um sistema de som que ecoava músicas de samba e pagode. Voluntários pintaram murais com imagens de Roberto e outros ídolos, enquanto comerciantes locais vendiam camisas com o número 6, o eterno número de Roberto. A cidade, que dias antes era sinônimo de vergonha, agora pulsava com energia e esperança. Na véspera do jogo, Roberto caminhou pelo campo, sentindo a grama sob os pés. Ele se lembrou de sua infância em Garça, São Paulo, onde chutava bolas improvisadas contra muros. Naquele momento, ele percebeu que o jogo da União não era só sobre futebol. Era sobre mostrar que o Brasil podia ser melhor, mais justo, mais unido. No dia do evento, milhares de pessoas lotaram as arquibancadas. Crianças com os rostos pintados nas cores do Brasil corriam pela lateral do campo, enquanto famílias inteiras cantavam o hino nacional. Quando Roberto entrou em campo com a camisa da seleção brasileira, a multidão rugiu. Ele não jogou por muito tempo, afinal, os anos pesavam, mas fez questão de cobrar um tiro livre. Com a bola posicionada, ele recuou, respirou fundo e chutou. O velho chute de banana, curvando-se no ar e acertando o ângulo. O estádio veio abaixo e até os jogadores adversários aplaudiram, rindo. Foi um gol simbólico, um lembrete de que Roberto Carlos ainda era, e sempre seria, uma lenda. Após o jogo, que terminou em um empate festivo, Roberto reuniu os jogadores e a comunidade para uma cerimônia. Ele entregou uma placa ao prefeito de São Roque, pedindo que a cidade se comprometesse a promover a igualdade. São Roque não é mais um lugar de erro, disse ele. É um lugar de recomeço. A multidão o ovacionou, e Ana, que cobria o evento, publicou um artigo que viralizou, intitulado O Gol da Dignidade. Enquanto isso, a investigação sobre os policiais avançava. Marcos e Leandro foram afastados permanentemente, e o delegado Antônio Souza anunciou novas políticas de treinamento para evitar casos semelhantes. O Departamento de Justiça abriu um inquérito mais amplo, examinando práticas discriminatórias em delegacias de cidades pequenas. São Roque, agora um símbolo de mudança, recebia apoio de ONGs e empresas que queriam investir em projetos sociais. Roberto voltou a São Paulo dias depois, mas levou São Roque no coração. Ele sabia que o caminho para a justiça era longo, mas o jogo da União havia plantado uma semente. Em casa, ele entregou o colar com pingente de bola ao filho João, que o abraçou com um sorriso. "Pai, você é meu herói", disse o menino. Roberto sorriu, mas pensou nos outros heróis anônimos, os que enfrentam preconceito todos os dias, sem câmeras ou aplausos. Para eles, ele continuaria lutando, dentro e fora do campo. E em São Roque, o eco de seu chute ainda ressoava, um lembrete de que o verdadeiro orgulho do Brasil está em sua capacidade de se levantar, unir e brilhar.